Hoje a Sara lembrou que a gente trabalha em periferia, falei, né? E é um lugar onde as pessoas não sabem quem são, tem perspectiva, tem uma ótica, né, sobre quem elas são. E a Sara lembrou hoje foi hoje, há um tempo atrás, quando a gente começou a sonhar com a plantação dessa comunidade, eu falei para ela, eu acho que vocês nem existiam ainda. Eu falei para ela sobre esse nome, Magodê, da igreja. E Sara lembrou disso hoje, porque as periferias são lugares que as pessoas precisam conhecer a perspectiva e a ótica que Deus tem sobre elas, sabe? As pessoas são imagem e semelhança de Deus também. E a segunda coisa, a palavra que a Nath deu a respeito da árvore. Em 2009, eu recebi uma palavra que a jornada da minha família sempre seria como uma grande árvore. Foi importante para mim a Nath lembrar disso. Eu tinha esquecido dessa palavra. A palavra falava sobre nós enfrentaríamos leões, enfrentaríamos ursos, mas Deus sempre lembraria que a nossa força e justiça própria era como um trapo de imundícia. E Ele seria a nossa força sempre. Ele nos manteria de pé. Irmãos, hoje eu queria, antes de pregar, gostaria de compartilhar com vocês que eu tenho chamado de repente, para ficar mais gospel, uma perspectiva profética, né? Para ficar legal, sobre o momento histórico que eu percebo a igreja brasileira viver. Ontem nós conversamos sobre a amizade, a vulnerabilidade, a confissão de pecados e a confiança no amor do nosso Deus. Tirar só um pouquinho, será? Dá um golinho para cá, dá, será? Tá vindo bem na minha vista. Eu tô me distraindo. Tá bom. E vamos lá. E eu falei sobre isso, né? Que a gente precisa de verdadeiros amigos. Tá. A nossa satisfação, irmãos, ela precisa, o nosso contentamento, ele precisa estar somente em Cristo. É por isso que eu falei algumas coisas ontem, né? Deus criou a nossa nação com uma identidade única. Mas nós ainda não nos tornamos aquilo que Deus nos formou para ser. Nós ainda somos extremamente inseguros. Por isso que a gente se esconde, por isso que a gente não abre os nossos pecados, por isso que a gente não fala quem a gente é, porque a insegurança é a resposta de uma pessoa que está em busca de aceitação. O órfão é assim, mas nós temos um pai. E a nação brasileira tem um pai. Mas já dizia o Nelson Rodrigues, né, o jornalista, em 1958, ele dizia que nós somos um povo que se coloca voluntariamente inferior ao resto do mundo. Quando o Brasil perdeu a Copa aqui, a gente sempre acha que o produto estrangeiro é melhor do que o nacional. Nem sempre é. Mas a gente é esse povo. A gente tem medo da exposição porque, na verdade, a gente tem medo de ser desaprovado. E, querendo ou não, nós somos uma nação também muito orgulhosa. A gente é bem altivo. E o Senhor tem falado comigo que o Brasil, ele ainda é um campo branco. Ele ainda é um campo branco. Por mais que o IBGE diga que 87% da nação brasileira é cristã, na verdade é um falso evangelho. Então nós ainda temos muito trabalho para fazer. Eu creio que
O Senhor usou circunstância nos últimos 20 anos com algumas famílias que mergulharam de cabeça nisso, para gerar em nós um senso de questionamento, um senso crítico, sabe? Que Ele está trabalhando com o remanescente. Eu acredito. Há 20 anos atrás, se você quisesse viver um momento como esse que a gente viveu, você ia ter que ir para alguma conferência da Lagoinha, você teria que ir para a Escola do Clamor, como eu fui. Você tinha que estar em alguma escola, em alguma conferência. É uma igreja local. Deus não precisa que a gente faça várias casas de oração no Brasil. Ele escolheu derramar o seu espírito na sua igreja local. Acredite nisso. E há uns meses atrás, eu estava na minha casa, em um momento de muitos questionamentos. Eu senti como se o Senhor trouxesse um refrigério no meu coração e Ele disse, como se Ele dissesse para mim assim: quem é você, Brasil? Eu te enxergo, mas eu ainda não te vejo. Eu fiquei desesperado, porque eu estou olhando vocês e eu enxergo a todos, mas ver é minucioso, é detalhe. Eu tive essa sensação como se a gente ainda fosse esse campo branco onde Deus ainda não vê quem Ele nos formou para ser como nação. E a gente ainda é uma coxa de retalho de muita gente. Eu sou muito grato a tudo que vários irmãos semearam aqui no nosso país. Mas eu acredito que chegou a hora da gente parar de demonizar a nossa cultura e ter um louvor que é nosso. Ter uma palavra que é nossa. E ter uma expressão de culto que é a nossa, que é identitária, sabe? Eu tenho uma crítica, eu falo com a Sara que um país com uma riqueza de ritmos, de instrumentos, para mim é muito pobre ver o nosso período de louvor sem instrumentos que expressam esses 27 estados, 26, 27 estados que a gente tem, sabe? Só uma guitarra, um baixo, um teclado, isso não expressa quem a gente é. A gente é muito mais do que como país. E muita captação de bons vídeos e tal, parece que vai mostrando que a glória de Deus está em tal lugar, a glória de Deus está em outro lugar. E parece que aqui onde a gente está, ela não está, mas nesses lugares está. E é mentira. Cabode. Tem glória. É só boas edições. Se você parar para ouvir muita gente, você vai ver que é vazio. Eu acho que a gente vive um momento como país que o Senhor nos encurralou. Não tem mais ninguém para a gente imitar. A gente vai precisar se render a Ele até que Ele forje uma identidade como nação e como igreja. Na verdade, eu acredito. Porque... E outra coisa, o verdadeiro evangelho, ele não é atrativo para a gente. Sabe por quê? Que pregar a verdade gera rejeição e perseguição. E nós brasileiros não sabemos lidar com abandono e com crítica. Por isso a gente está sempre dando um jeitinho para ser querido por todo mundo. Mas a gente não é profundo. O Brasil... Eu vou fechar essa perspectiva, essa leitura que eu tenho feito com a família, alguns amigos, e vou entrar na palavra de hoje já. Mas o Brasil é o filho do estupro. O Brasil, nosso país, é o filho do estupro. O Brasil não tem pai. Isso é um legado desde a colonização. E eu sinto como se o Senhor quisesse curar o nosso solo.
é um campo branco, é uma folha em branco ainda, sabe? Que nós ainda não sabemos por que Deus nos criou. Por isso que quem somos nós? Nós não somos o Neymar. Nós não somos o Whindersson Nunes. Nós não somos a Anitta. E esses são os 3 brasileiros mais conhecidos no mundo. Nós temos uma identidade no Senhor. Mas, como eu falei, nós não somos portugueses que abusaram das mulheres desse país. Nós não somos africanos. Nós não somos mais os índios que estavam aqui. Quem nós somos? Fica essa interrogação, porque o Brasil ele é violentado por várias culturas e a gente não consegue se expressar, sabe? É sempre uma luta para a gente. Mas tudo isso por ausência de paternidade e identidade. Mas, ao mesmo tempo, parece que a gente também tem síndrome de Estocolmo, sabe? Parece que a gente ama os nossos abusadores. Parece que a gente cria um apego, um afeto. E sem aquilo a gente não vai conseguir existir. Mas eu creio que o Senhor está levantando vários remanescentes nesse país, como vocês aqui. Igrejas locais, como eu falei ontem. 90% e quase que 100% da igreja do mundo tem menos de 150. Esses mega lugares com várias telas de LED não representam a totalidade de quem nós somos, entende? Então, assim, eu repito, eu acho que nós não temos mais como fugir de Deus. Nós vamos precisar aceitar que a gente está encurralado. A sensação que eu tenho é como se a gente estivesse como país, à frente de nós tem um muro. Esse muro ele é espelhado. E a gente está se vendo. E a gente não sabe quem a gente é. Mas eu fui um pouco incisivo em falar sobre exposição ontem, porque eu acho que o primeiro passo para transpor esse muro tem a ver com a gente confiar que a nossa aceitação, que a nossa identidade, que a nossa dignidade está em Cristo. Nós não precisamos de ninguém, de nenhum outro país, respaldar quem a gente é. Nós somos uma nação que Deus criou. E nós precisamos se tornar isso. Se tornar essa igreja, uma expressão brasileira. Vamos lá, irmãos? Hoje eu queria conversar com vocês um pouco sobre não apagar o Espírito Santo. Queria falar sobre isso. Nós precisamos resgatar a relação com o Espírito Santo. E isso vai nos livrar de interpretações teológicas equivocadas. Interpretações como: nada está bem porque você não está aqui. Interpretações como: nós estamos construindo uma hospedaria, um lugar para Deus repousar. Isso está bem alto. Não sei se o seu algoritmo tem te mostrado isso, mas o meu mostra bastante. Mas falas como essa revela uma negligência que nós temos com uma pessoa da Trindade, o Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui. Essa fala de nada está bem porque você não está aqui, parece que a gente é órfão. Mas o Cristo que ascende, ele diz que ele precisava subir para que o Espírito Santo viesse. E ele está no meio da igreja. A igreja local é a morada da presença de Deus. Existem fragmentos da presença de Deus, da vida, da zoe de Deus, que nós só conseguimos experimentar coletivamente. Não existe vida sozinho.
Nós precisamos congregar. O texto base de hoje é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Eu tenho tentado me esforçar a falar as referências e ler. Que eu vou falando, e a Sara, uma vez, quando a gente começou a primeira reunião do grupo base lá em casa, eu soltando, cara, eu fiz um esboço sobre aquele livro do Alan Hood, Excelências de Cristo, né? Aí eu, cara, hoje eu vou tirar muita onda. E aí a Sara virou para mim e falou assim, nossa, foi maravilhoso para mim, mas pro pessoal, você não deu uma referência, você acha que todo mundo ali entende a Bíblia, tudo que você está falando, você precisa melhorar isso, amor. Aí eu, amém. Casem, é ótimo. Então, o versículo de 1 Tessalonicenses 5:19 vai dizer assim, na King James: não apagueis o fulgor do Espírito. Almeida atualizada: não extingais o Espírito. Almeida Revista Atualizada: não apagueis o Espírito Santo. Observa o zelo que Paulo tem e a preocupação de Paulo em não apagar o Espírito Santo. Ou seja, então ele pode ser apagado. E eu fiz uma parafrase aqui sobre 1 Tessalonicenses 5, é como se Paulo estivesse dizendo assim: não apague o fogo, ou ainda, não destrua, não aniquile, não deixe de refletir a pessoa do Espírito Santo. Porque ele está entre nós. Ele está sobre a igreja. A igreja é o veículo que Deus utiliza para revelar o seu reino e para mostrar aquilo que há de vir. Eu tenho feito perguntas ao Espírito Santo de por que nós temos tanto preconceito só por causa do livro do Benny Hinn. Bom dia, Espírito Santo. Boa tarde, Espírito Santo. Sabe? E aí parece que a gente abriu mão da pessoa do Espírito que está aqui agora. E que Jesus disse que ele precisava subir para que ele viesse. Só que o nosso gueto, ele não fala muito sobre Trindade. Ele fala sobre Deus Pai, que tem que ser adorado porque somos sacerdotes. E ele fala da beleza, do maravilhamento do Filho. Mas ele não fala sobre o Espírito Santo que está aqui. Francis Chan vai dizer aqui, naquele livro dele sobre o Deus esquecido. Francis Chan, né? Porque esse novo trabalho que a Sara está fazendo de composições, João 14, 15, 16, 17. A gente precisa lembrar do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não é só a energia do avivamento. O Espírito Santo é aquele que nos convence de todo pecado, de toda justiça e de todo juízo. E a gente precisa resgatar a importância dessa pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo e que é Deus. O Espírito Santo não é um mero recurso para alavancar o nosso ministério, ou uma substância que produz experiências sensoriais e adrenalínicas para a gente voltar bem para casa. Ele não é isso. Nós não podemos cair no mesmo pecado de Simão, o feiticeiro, Atos 9, lembra? Que ele queria o Espírito Santo para conquista e realização pessoal. Obrigado pela garrafa grande, gente. Eu tenho a impressão que a nossa geração, ela se relaciona com o Espírito Santo às vezes igual Simão, o feiticeiro. Quando a gente quer alguma coisa, a gente... Quanto eu pago para ter isso? Quanto custa essa conferência? Quanto custa? A gente é consumidor demais. Mas a gente serve a um Deus de pacto. Um Deus que não é informal.
Um Deus que diz assim: ao construir o tabernáculo, 3,17 metros. Por que não só 3 metros? Ai de quem fizesse diferente. Então ele é o nosso Pai, mas ele é o nosso Deus. Mas a gente mora num país onde as autoridades não são respeitadas. A família, os pais, os idosos, a gente não respeita, sabe? Então, assim, se nós morássemos talvez na Inglaterra, sei lá, um país que tem monarquia, coroa, talvez a gente lesse a Bíblia com outra perspectiva. Mas a gente é uma república, né? Mas assim, se você vê alguns filmes medievais, você vai ver, por exemplo, eu tenho uma filha pequena, né? Frozen. A Anna é irmã da Elsa, não é? Mas quando a Elsa vira rainha, ela não chama mais de minha irmã. Pois não, majestade. Só que a gente não tem isso na nossa cultura, então é muito difícil para a gente. O nosso Pai é o nosso Deus. Está sentado sobre um trono, governando todas as coisas com um cetro de equidade. E nós precisamos temê-lo. Não apagar o Espírito Santo tem a ver com cultivar o relacionamento com uma pessoa que compõe a Santíssima Trindade e com a sua igreja. Eu sou bem repetitivo, eu não sou um cara de grandes revelações, mas assim, eu amo a igreja. Eu amo a igreja, minha esposa sabe disso. Mesmo com tudo que a gente passou, eu não consigo deixar de amar a igreja. Porque eu sei que aonde eu fui ferido é o único lugar que eu posso ser curado, na igreja. O bálsamo do Senhor está na igreja. A cura de toda ferida está na igreja. Porque a igreja, ela é a expressão de tudo que nós viveremos na eternidade. Então, assim, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Logo, ele possui características, personalidade. Eu não vou ficar lendo versículos, mas assim, você vê versículos na Bíblia, se você estiver anotando, Atos 15, 28, mostra que percebeu ao Espírito Santo, ou seja, ele pensa, ele tem volição, entendeu? Não é uma fumaça, não é um Gasparzinho. Ele ama. Romanos 15, 30 vai dizer, pelo amor do Espírito Santo. Ele se entristece, Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Ele deseja, 1 Coríntios 12:11, o mesmo e o único Espírito realiza todas essas coisas e ele distribui conforme ele quer. Ele inspirou as Escrituras, 2 Pedro 1:21. Ele ensina e faz lembrar, João 14:26. Ele guia os santos, Romanos 8:4. Ele fala, Romanos 8:29. E aconteceu que o Espírito Santo disse a Filipe. Sabe, eu tenho feito perguntas ao Espírito Santo de por que nós não ressuscitamos mais mortos? Por que nós não curamos mais enfermos? Nós somos carismáticos. Hoje eu estou numa igreja muito preciosa, que foi um oásis para minha família nesse tempo, Igreja Presbiteriana Carioca. Os irmãos são continuistas. E um dia, conversando com eles, eu falei, eu não sou só continuista, eu sou carismático. Eu busco com zelo os melhores dons, principalmente o de profetizar. Tem um pouco de diferença. Então, eu não só acredito que Deus pode fazer, eu peço que Ele opere através da minha mão, através da igreja. E eu fui muito tentado a deixar de crer nessas coisas. Eu quase abracei a reforma por completo. Mas eu fiquei lembrando de coisas que eu vi e eu falei, não dá. Eu lembro de perna que cresceu, eu lembro de surdo que ouviu. Então eu falei assim, Senhor, eu não posso deixar que a dor que eu estou sentindo agora me faça acreditar em coisas que eu vi. Então eu tenho perguntado ao Espírito Santo,
Por que essas coisas não estão acontecendo mais? E eu não tenho respostas, mas o que eu sinto ele me empurrar é igreja local. Eu vou me derramar em igrejas locais. Pequenos lugares, pequenas moradas de Deus. Igreja não é uma outra coisa. Deus não precisa que a gente invente uma outra coisa porque a invenção dele deu errado. Ele é Deus. A igreja continua sendo o plano de Deus. A igreja local continua sendo o plano A e sempre vai ser até que Cristo volte. E o Espírito fala, o Espírito escuta, João 16:13, o Espírito convencerá o mundo do seu pecado, justiça e juízo, ele regenera para a salvação, João 3:5, ele conforta, João 14:16, ele testifica sobre a pessoa de Cristo, João 15:26, ele nos auxilia em nossas fraquezas e nos intercede. Romanos 8:26, do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza e o próprio intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós não precisamos gemer sozinhos. Nós temos o Espírito e nós temos a igreja. Por que a gente insiste em ser sozinho, cara? Por isso que eu falei aquilo ontem. Eu acredito, de verdade, que o primeiro passo que nós temos que dar é viver uma vida de comunhão real. Ser um lugar onde um conhece o outro, de verdade. E ao conhecer a debilidade e o pecado do outro, eu não me afaste ou eu não aponte. E ao mesmo ponto, aquele que foi exposto também não se prenda em orgulho e dureza do coração. Porque, eu repito, a gente é um país muito orgulhoso. Ele chama para o ministério, Atos 13:2 vai dizer, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me a Barnabé. Ele cria e dá vida. O Espírito de Deus me fez. Jó 33:4. Então, assim, por que eu estou falando essas coisas, né? Porque sobre o Espírito Santo, eu estou buscando construir com essa fala, biblicamente, o seguinte raciocínio. Manter o Espírito Santo aceso está para relacionamentos íntimos com o Espírito, relacionamento íntimo com a igreja. Eu gostaria de verdade, eu vou trabalhar para isso essa noite, para que você acredite que Deus não desistiu da igreja local. Porque a gente faz parte de uma geração que está sendo bombardeada pelo comodismo de congregar em casa, desde a pandemia. Eu tenho muita raiva disso. Na pandemia, quando começou a bombar essa ideia de metaverso, eu vi que um irmão, ele fez a igreja metaverso. Eu falei, mano, vai pro céu do Minecraft. Não existe sacramento digital, gente. A sacralidade da igreja é presencial. A comunhão, a vida da igreja, o batismo, não faz com o legozinho do Minecraft. Mas o dinheiro não era digital. E nem os Rolex. Então, assim, a gente precisa parar de ser inocente. De verdade. A gente precisa tomar cuidado com o falso ensino. Vocês estão numa comunidade de fé que é zelosa com a doutrina, que prega o verdadeiro evangelho. Então, assim, usufrua disso. Como eu falei ontem, é raro. É raro. Tem muita gente batendo cabeça, tem muita gente sem lugar para congregar, né? Então, o reino de Deus, ele é... Essa parte eu vou pular.
O resultado de andar no Espírito é crescer na semelhança de Cristo. Uma pessoa que anda com o Espírito Santo, ela vai de glória em glória crescendo a imagem de Cristo. Eu não estou falando de perfeição, porque nós vamos viver em pecado, nossa natureza é pecaminosa. Mas eu estou falando que existe muita diferença entre eu peco demasiadamente sem sentir nem remorso, ao eu deslizo e isso me flagela, sabe? Mas é impossível experimentar isso fora da igreja local. Não tem como. O Espírito Santo, ele produz um fruto, o fruto em nós. Isso está em Gálatas 5, 22 a 23. Você pode ler na sua casa. Paulo vai dizer que o fruto do Espírito, ele é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Qual desses frutos, ou esse fruto, né? A Bíblia fala que é o fruto. Eu e você somos incapazes de possuir esse fruto sozinho. Ninguém tem essas 9 características. Nós manifestamos esse fruto na vida comunitária. Nós manifestamos esse fruto do Espírito, essa vida que emana, é da igreja local, cara. Não tem como viver isso sozinho. Não tem como, porque o fruto do Espírito, ele é visto na igreja. O fruto do Espírito, a vida do Espírito Santo não se vive isolada. Não tem essa de eu amo a Deus, mas eu não quero conviver com ninguém. Não dá. Isso, se você tem esse pensamento, procura os seus pastores, conversa, busca uma terapia, porque isso pode ser fruto de doença. Deus nos criou para relacionamento. Deus não nos criou para viver sozinho. Um membro amputado apodrece e morre. Precisa ter circulação de sangue. O sangue de Cristo entre nós. Por isso que Paulo vai dizer em Efésios 2 que a igreja é o edifício. A igreja é o templo. A igreja é a habitação. Logo, ninguém manifestará o fruto do Espírito fora do contexto de igreja local. Porque eu não tenho como carregar isso sozinho. A igreja é o templo do Espírito e ninguém anda no Espírito sozinho. A igreja é o templo do Espírito e ninguém anda no Espírito sozinho. Não dá. Não dá. Não tem como. Se afastar da vida comunitária pode ser cômodo, mas produz muitos prejuízos. Muito. Muito. Você vê, por exemplo, Efésios 5, 18, do 6 ao 9, depois você lê em casa, ele vai dizer assim, ó, enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos, está no plural, é a gente, é a igreja, é a multiforma, não é sozinho. Você tem outros versículos, por exemplo, como 1 Coríntios 3,16, que vai dizer, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? O Espírito Santo não habita em mim sozinho. Ele habita em mim porque eu estou com você e nós estamos em Cristo. Não tem como viver isso sozinho, gente. Acredite nisso. Se queremos ser cheios do Espírito Santo, que é o penhor da nossa herança, inevitavelmente vamos precisar congregar. Porque a vida comunitária nos protege. Sem uma igreja local, não existe enchimento do Espírito Santo.
E ele é vital na jornada cristã, porque sem ele nós morreremos, ainda que estejamos vivos fisicamente. Por isso, jamais abandone a prática de congregar, por mais sedutor que seja. Fazer parte de um grupo no Telegram, fazer parte de uma mentoria, nada disso substitui a vida da igreja. Nada, 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 nada. Pode parecer antiquado isso que eu estou falando, mas esse é o plano de Deus. Eu queria ler com vocês, vou ser um pouco mais expositivo agora, 1 Tessalonicenses 5, do 1, acho que é o texto todo, ao 28. Vamos ler juntos? Viu como é que eu estou mais rápido, medicado? Não me perdi tanto? Paulo, em 1 Tessalonicenses 5, ele vai trazer instruções práticas de como manter o Espírito Santo aceso. Lembra que a gente está falando sobre isso? Não apagar o Espírito Santo? 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Do versículo 1 ao versículo 5, repara que ele vai trazer elogios. Ele vai dizer que a comunidade de Tessalônica é uma igreja que entende sobre o profético, sobre os dons, sobre escatologia. Olha só. Caros irmãos, versículo 1. Em relação aos tempos e às épocas, não é necessário que eu vos escreva. Não é isso? 2. Pois vós mesmos estáis bem informado que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Quando vos afirmarem paz e segurança, eis que repentina destruição se precipitará sobre eles, assim como dores de parto tomam uma mulher grávida e de forma alguma encontrarão escape. Ele vai dizer, revesti-vos de Cristo e vigiai. Versículo 4. Entretanto, vós, irmãos, não estáis vivendo nas trevas, para que esse dia, como se fosse um ladrão, vos ataque de surpresa. Versículo 5. Portanto, todos vós sois filhos da luz e do dia. Nós não somos da noite, muito menos das trevas. Repara que ele está elogiando, ele está dizendo, eu não preciso falar com vocês sobre escatologia, vocês são entendidos, vocês fazem uma boa leitura sobre os tempos e as épocas, está tudo bem. Do 6 ao 10, ele vai trazer um alerta. Olha aí. Assim, pois, não durmamos como os demais, mas estejais alertas e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, adormecem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, no entanto, que somos do dia, sejamos sóbrios. Revesti-vos da armadura da fé e do amor, tendo o capacete, a esperança da salvação. 9. Porque Deus não nos designou para a sua ira, mas para sermos contemplados pela salvação por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele lança um prumo. Nós temos uma esperança, mas Cristo é o único caminho. Não tem outra forma. 10. Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos com Ele. Ou seja, Ele alerta. Agora Ele está alertando. Vivamos unidos a Cristo em fé, amor e esperança da nossa salvação. E não se ensoberbeça ou se vislumbre com os elogios que eu dei lá em cima. Mas sejam sóbrios, porque a sua salvação é por meio de Cristo e não pelas capacidades que eu elogiei. Nós do Rio diríamos assim, segura tua onda, mano. Segura tua onda. Aí ele vai trazer agora, no versículo 11, a primeira instrução de como a vida comunitária é determinante para manter o Espírito Santo aceso. Olha o que ele vai dizer. Por isso,
aconselhai-vos e encorajai-vos mutuamente, como de fato já estáis fazendo. Isso é a igreja local. Ele vai, lá no final ele vai dizer, não apague o espírito, mas ele vai construir um caminho de vida comunitária. A forma de manter o Espírito Santo aceso não é só tremer, pular, e a gente ama, a gente estava aqui, mano, mas é vida de igreja. A segurança de ter o Espírito Santo aquecido no seu coração é congregar. Se você deixar de congregar, você vai morrer. Morrer. Porque o Espírito Santo de Deus está sobre a igreja. E nós precisamos estar na igreja. Então essa é a primeira instrução que ele dá sobre vida comunitária. Aconselhai-vos e encorajai-vos mutuamente. Cuidem uns dos outros. Sejam irmãos, sejam amigos, sejam vulneráveis. Tudo que a gente falou ontem. Agora ele vai trazer 11 instruções, do versículo 12 ao 22. 11 instruções de como a vida comunitária não tem como substituir para manter o Espírito Santo aceso. Olha o que ele vai dizer no 12. Caros irmãos, agora vos suplicamos que dedicais toda a consideração para com os que se esforçam no ministério, os quais vos lideram e aconselham no Senhor, ou seja, honrem os seus pastores. Ele prometeu que nos daria pastores segundo o coração. E, cara, é muito duro ser pastor hoje. Porque, geralmente, a gente pega uma galera que já veio muito abusada do passado. E aí chega hoje pra gente cheio de... também não sou otário, não. Hein? Já me abusaram muito. Mas é bíblico. Ele está dizendo... Dedicai toda a consideração para com os que se esforçam no ministério, os quais vos lideram e aconselham no Senhor. Então, essa é uma instrução que ele dá. Ore, cuide, proteja, vele por aqueles que pastoreiam a sua vida. Segunda instrução, versículo 13. E que os tenhais na mais alta estima. Quem? Os que te lideram. Expressando o vosso amor e reconhecimento pela obra que realizam convosco. Cara, é importante receber amor. Porque a vida ministerial ela é dura, solitária. Todo mundo só te procura para falar de BO. Ninguém liga para você e diz assim, como você está hoje? Você precisa de alguma coisa? Sua família está precisando de alguma coisa? Seus filhos têm falta de alguma coisa? Terceira instrução, ainda no 13. Caminhai em paz uns com os outros. Lembra? No que depender de nós, tenhamos paz com todos. Ele não está falando sobre orar em línguas, ele não está falando nada disso, repara. Ele está trazendo instruções práticas de coisas ordinárias e vida comunitária. 14. Também vos exortamos a que admoestais solenemente, consoleis os desanimados, amparar o fraco, consolar o desanimado, amparar o fraco. Sejais pacientes com todos. É como se Paulo estivesse dizendo assim, e vista tempo em relações que você perde. Não apenas naquelas que você ganha. Pare de ser um consumidor egoísta. Libere aqueles que até aqui te abençoou. E passe a se colocar num lugar de um cristão maduro e passe isso à frente. Comece a abençoar outros. Uma vez eu ouvi um ancião falando uma coisa. Todo mundo precisa de um Paulo, mas todo mundo precisa ser Paulo para um Timóteo. Cara, para de ser consumidor. Me dá Danonina. Sabe, lembra? Para, mano. A gente precisa se enganjar com a grande comissão.
É inadmissível uma igreja passar 1 ano sem batizar uma pessoa. É inadmissível conviver com os perdidos no seu local de trabalho e não lembrar de pregar a verdade. Nós somos a única instituição da face da terra que detém o conhecimento da verdadeira profecia bíblica. Não dá para dizer que é crente, desculpa-se, mas não dá para dizer que é crente e que tem expectativa na volta do Senhor se você não prega para ninguém. É mentira, eu não acredito em você. Você não é sério. Não dá, não dá. Se nós acreditamos que um dia o nosso Senhor vai voltar e alguns vão experimentar a ira de Deus e nós não sabemos quem são os eleitos, nós precisamos pregar para todos como se não houvesse eleição. Porque é o Espírito que convence. Eu não sei quem é, mano. Pergunta a Sara. Sentou no Uber, abriu a boca. Vai tomar, filho. Vai tomar. Sara às vezes até fala, pô, mano, tá chatão. Tipo assim, a gente tá indo pro mercado. Conversa com todo mundo. Cara, não dá, mano. Não dá para viver essa vida que a gente está vivendo. Pós-pandemia, isso piorou. Nem comprar as coisas mais a gente sai para comprar. Não sei se é só na minha casa, mas assim, toda semana chega a Shein. Toda semana chega Mercado Livre. Toda semana chega a Amazon. E aí eu escuto, eu sou uma mulher econômica, tá? Que realmente ela está comprando coisas mais baratas, mas assim, nossa filha estuda educação domiciliar, um programa americano, e às vezes tem alguns livros que é tipo assim, R$600. Aí a Sara vira para mim e fala assim, tá muito barato, 179. Aí eu, caraca, realmente está muito barato, mas assim, brincadeiras à parte, só para trazer você de volta, que tem alguns que estão pescando assim já com sono, eu falo devagar e dá sono, mas eu estava na instrução 15, versículo 15, instrução 5. Ó, até lembrei, hein? Rapaz. Versículo 15. Valeu, Ritalino. 15. Evitai que ninguém retribua o mal com o mal, mas encorajai que todos sejam bondosos uns para com os outros. Lembra? Principalmente aos domésticos da fé. Lembra disso? 16. Conservai permanentemente a vossa alegria no dia do Senhor, no privilégio de ter uma igreja local para compartilhar o fardo no dia pesado, para ter alguém para sentar do seu lado e chorar. Cara, a gente foi... É o último exemplo, tá? A gente foi na festa de uma filha de uma amiga nossa num parque lá no Rio, no Catete, e eu cheguei e tinha uma senhora sentada sozinha, e tinha um cara sozinho num outro banco. Nós ficamos umas 6 horas ali brincando. E por 6 horas aquelas pessoas estavam sozinhas. Cara, é muito duro ser sozinho. Vida solitária. E nós temos uma família. 17. Orai constantemente. Ou seja, igreja local é a casa e o movimento de oração. Igreja local é onde Deus habita. Igreja local, ele não precisa de uma nova morada. Desculpa ser repetitivo. Ele criou a igreja. 18. 8ª instrução. Dai graças em toda e qualquer circunstância, porquanto essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E aí agora no 19 ele vai dizer, não apagueis o espírito. Ele só está falando de coisa de igreja. E dentro disso tudo, coisas do dia a dia. Cuide do seu irmão, faça isso, faça aquilo. Ele diz que o espírito não se apaga. Nessa realidade de igreja local. Olha o 20. Não trateis com desdém as profecias. 21.
mas examinais todas as evidências, retendo o que é bom. Tem uma coisa que nós, como igreja, não temos. A gente é sempre manso como uma pomba, mas pouco prudente como a serpente. 22. Afastai-vos de vós toda a forma de mal, ou seja, a vida comunitária mantém o espírito aceso no nosso coração. Ele nos mantém, a igreja, o congregar, nos mantém atento aos cumprimentos das profecias, porque a gente vai conferindo as coisas. Nos traz sobriedade para julgar e reter o que é bom e nos afasta do mal. A conclusão, 23 ao 28 agora. Agora ele vai trazer a conclusão, e na conclusão ele vai orar pela vida integral da igreja, ele vai fazer pedidos de oração, ele vai dar a bênção apostólica. 23. Que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente. Que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 24. Aquele que vos chama é fiel. Aquele que vos chama é fiel, e ele também o fará. Irmãos, orai por nós. Saudai todos os irmãos com ósculo santo. 27. Encarrego-vos pelo Senhor que esta carta seja lida para todos os irmãos. 28. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco. Então Paulo vai mostrar que a atividade profética precisa estar alinhada com os critérios que o próprio Deus designou. Não tem que inventar coisas. Deus deu um script. Ele escolheu repousar o seu espírito na igreja. E Deus não precisa da ajuda humana, gente. Não precisa. Só conseguiremos manter o Espírito Santo aceso se, para além dos dons e da vida de oração que devemos buscar, cultivemos honra aos nossos líderes, porque isso se perdeu, mas é bíblico. Amor, cuidado e vulnerabilidade com os nossos irmãos, como nós falamos ontem. É tudo isso que Paulo fala. Quando eu estou indo para o fim, acho que mais 10, 15 minutos eu finalizo, tá? Quando Paulo ele vai falar a respeito de não se embriagar com o vinho da devassidão, mas se encher do Espírito, ele só fala de vida comunitária. Ele só fala de coisa ordinária. Quer ver? Abre sua Bíblia aí, eu vou ser mais rápido agora. Efésios capítulo 5, versículo 19. Ele vai falar ali, né? Alguém acha o versículo... Presta aqui rapidinho, amor, que eu vou ler ele. O Efésios 5, 19. O 18, ele vai dizer: e não vos embriagueis com o vinho que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito, não é isso? O 18. Aí o 19 em diante, entrou para a estatística. Pesadaço, fiz só... Sara tem um besouro, cara. A galera pergunta o porquê. Gente, porque ela é bióloga. Mas olha só, vamos lá para eu encerrar. Efésios 5,18, ele vai dizer que a gente precisa se encher do Espírito Santo. Vai dizer que a gente... não se embriague com o vinho da devassidão, mas enchei-vos do Espírito. E aí olha o que ele vai dizer, o como. 19. Falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no coração. Isso é a igreja. 20. E sempre dando graças a tudo por meio de Deus, o Pai, em nome de Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Isso é a igreja.
22. Mulheres, coisas da vida. Cada uma de vós seja submissa ao seu marido, assim como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. 24. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, também mulheres estejam submissas aos seus maridos. Maridos, cada um ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água da palavra. 27. Para apresentá-la a si mesmo como a igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Essa é a igreja. Essa é a igreja. Ela não tem mancha, ela não tem ruga, ela não tem mácula, ela é santa e ela é irrepreensível. Ainda que agora a igreja real você veja algumas coisas, mas a igreja é essa. E Paulo está falando para não se embriagar com vinho, mas se encher do Espírito Santo. E ele só está falando de coisas da vida. Ser um bom marido, ser uma boa esposa, ser um bom pai, ajudar uns aos outros, se reunir para congregar falando em hinos e salmos. Vamos seguir. 28, né? 28. Assim, o marido deve amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. Pois, eu vou pegar um gancho nisso aqui. Se você é casado, esse discurso de auto-amor é amar o seu cônjuge. Não existe sacrifício em abrir mão de algo que você gosta muito pelo bem do seu cônjuge. Porque quem ama o seu cônjuge, ama a si mesmo. Isso é auto-amor segundo a Bíblia. Isso é auto-amor segundo a Bíblia. 29. Pois ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes, alimenta-o dele e dele cuida. E assim também Cristo em relação à igreja. 30. Porque somos membros do seu corpo. Paulo vai dando uma aula de como se encher do Espírito Santo, falando somente sobre congregar e vida comum. Congregar e vida comum. Cara, ele não fala de profetismo, ele não fala de dom, ele não fala de nada que a gente acha que, ou julga que é como a gente vai se encher do Espírito Santo. Ele só fala de vida comum e ele mostra que é dessa forma que nós vamos nos encher do Espírito Santo. Essa é a melhor parte. Mas a gente às vezes pega o versículo de Marta e Maria, que Maria estava diante do Senhor, faz uma hermenêutica, uma exegese bem equivocada, e parece que a pessoa que está integral ali, gastando a sua vida diante do Senhor, escolheu a melhor parte. Mas essa pessoa, de repente, está vivendo um ativismo de Marta. E aí a gente acha que quando você, como eu vivi nos últimos 3 anos com a minha esposa, onde eu precisei me voltar um pouco para minha casa, eu lutei para acreditar que essa era a minha melhor parte naquele momento. Eu precisava cuidar da minha casa. E aquilo era uma luta dentro de mim. Porque na minha cabeça, a teologia que eu recebi, a melhor parte era estar ali, ó. Mas naquele momento, a melhor parte era me cuidar. A melhor parte era cuidar da minha casa. A melhor parte era dar atenção aos meus filhos. E eu precisei virar para pessoas que eu amava muito, 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 e dizer assim, ó, eu preciso me cuidar, eu não tenho como cuidar de você agora. Isso foi muito doído. Porque a gente se afastou de gente que a gente amava. Mas a gente estava doente, cara. E aí, há 3 semanas atrás, depois de todo esse processo, nesses 3 anos, algumas dessas pessoas foram lá em casa e falaram assim, vocês já estão bem, podem voltar a pastorear a gente? E a gente falou, a gente já está bem, pode voltar. Entende? A gente tem muito equívoco, cara.
A gente acha que todo mundo é super-homem e sempre tem que estar bem. E quando a gente se mostra vulnerável, muitas pessoas nos abandonam, mas Deus não. E aqui eu lembro da frase de Chatterton, a coisa mais extraordinária do mundo. Eu aprendi a valorizar isso. É um homem comum, uma mulher comum e filhos comuns. Numa igreja comum, no meio de gente normal, no meio de um lugar que tem cheiro de cocô às vezes, que a gente faz umas cagadas, sabe? Mas é aonde Deus disse que repousaria a sua presença. É essa igreja que às vezes a gente julga ela como imperfeita, que a Bíblia diz que ela é sem mancha, sem ruga, sem mácula. Nesse lugar, nesse paradoxo, Deus disse: eu vou repousar a minha presença, o meu Santo Espírito. Então, manter o Espírito Santo aceso, como a gente está falando, não é individual, é igreja local, cara. Igreja local. Se você não está comprometido com uma igreja local, dificilmente eu tenho dificuldade de cravar coisas, mas assim, eu vou dizer que eu acho que é impossível você andar no Espírito. Talvez você até experimente alguns fragmentos, algumas coisas, mas a totalidade da igreja, você precisa dela para experimentar. Não tem como, gente. Não tem como. Congregar é indispensável para o cumprimento do derramado do Espírito Santo que a gente tanto deseja. Porque, na minha humilde leitura desses dias, o odre que vai receber esse vinho novo é pessoas, famílias enganjadas em se esforçar para viver a vida local da igreja. Eu não consigo ver outro lugar para Deus fazer coisas. Eu creio em derramado do Espírito Santo, eu creio em avivamento, eu creio em despertamento, eu creio em tudo isso. Mas eu não creio que Deus vai fazer isso hoje como Ele já fez no passado, né, em alguns momentos. Assim, para mim, hoje é a igreja. É o encerrar de todas as coisas. É guiar a igreja para esse lugar onde ela vai se tornar gloriosa. Aonde nós vamos receber um corpo incorruptível. E nós vamos poder dizer: era esse que nos assolava? Mas a gente anseia por esse dia. E se ansiamos, precisamos de uma igreja local e estar comprometidos com a grande comissão. Tem vários versículos, você pode ler depois, Hebreus 10, 25, não abandoneis a prática de congregar, enfim. Sem o Espírito, nós não conseguiremos andar em santidade. Em 2 Tessalonicenses 2,13, Paulo vai dizer: todavia, irmãos amados do Senhor, devemos sempre dar graças a Deus por vós, pois Ele vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação feita pelo Espírito Santo e pela fé na verdade. Entende como a gente está abrindo mão de muita coisa ao cantar que nada está bem aqui até que você volte? Eu entendo a tônica dessa música, de tudo isso que a gente fala, mas isso também rouba e reduz a deidade do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Nós vimos vários versículos, ele é uma pessoa. O Espírito Santo está na igreja. Nós não estamos órfãos. Nós temos uma pessoa da Trindade aqui. A ascensão de Cristo foi para que o Espírito Santo descesse e estivesse entre nós, nos convencendo de todo pecado, de toda justiça, de todo juízo e cumprindo tudo isso que nós vimos essa noite. Não apaguemos o Espírito Santo. Não negligenciemos o Espírito Santo. Não vamos reduzir ele a um simples arrepio. Ele é o Deus e ele é uma pessoa. A igreja local, ela é normal. Se avaliarmos ela com uma perspectiva humana, ela se torna até dispensável.
sem a revelação, sem a leitura da palavra, você vai achar que ela é desinteressante. A igreja é singela e algumas vezes ela aparenta fragilidade, mas ela é poderosa. Ela é viva, ela é pulsante, ela triunfa. As portas do inferno não prevalecem contra ela. A igreja é o corpo de Cristo e ela anuncia a única verdade que existe no mundo. Ela é guardiã da verdadeira profecia bíblica. Ela é protetora da sã doutrina. A beleza da igreja, o seu poder é preservado e sustentada pelos séculos dos séculos. Várias culturas já tentaram extinguir a igreja, mas quem mantém ela viva é Deus. E ela jamais vai deixar de existir. Jamais. Ela está nos lugares mais improváveis. Ela, a igreja que Deus vê, quando a Bíblia fala que os seus olhos passam sobre a terra procurando encontrar aqueles cujo coração dele é perseguida. Tem 10 pessoas, 50 pessoas. Essa é a igreja de Deus, forte, contracultural. A igreja sofre pressão a todo momento. Ela é abatida, mas não destruída. Porque Deus o sustenta. Essa aliança não quebra, porque quem sustenta ela é Deus, por meio do sangue de Cristo. E Ele não tem sombra de variação. Ele não mente. Ele é Deus. Homem algum é indispensável e insubstituível. Homem algum é pilar da igreja. Porque na família de Deus todos somos irmãos. Só Ele é indispensável. Eu queria fechar com 3 últimos conselhos. Ame a igreja local. Ame o seu pastor comum, que às vezes você sabe de várias deficiências que ele tem. Mas você precisa pensar, ele é piedoso? Ele ama a Deus de verdade? Isso é raro, gente. E ame a vida normal e se proteja das seduções dessa era. Vamos tirar um tempo de oração? Eu acredito, como eu falei no início, que Deus está fazendo algo na nossa nação. Eu acredito. E eu, com todas as minhas forças, eu creio que Ele, nesse tempo, vai fazer isso na igreja local. Pequenos lugares espalhados sobre essa nação, vivendo comunhão, manifestando a imagem do Filho, eu creio. Eu gostaria também de te sugerir e lembrar do que eu te falei ontem. Se você ainda não procurou uma pessoa, procure. Tenha um amigo, um irmão que você vive profundamente, sabe? Busque estar protegido numa igreja local. Gente, eu sei que eu estou falando várias vezes, mas agora não é ser prolixo por causa de TDAH, não. É intencional mesmo. Precisamos amar a igreja. Precisamos amar a vida local. Precisamos amar a singeleza, a fragilidade. Nós somos vaso de barro, mas algo precioso nos mantém, que é o Senhor. Para que todos vejam, saibam e considerem que é a mão do Senhor que faz todas as coisas. Você quer falar alguma coisa? Já vou me despedir, que a Sara vai falar agora. Foi um presente para a gente estar aqui. Nós estamos no início, de uma plantação. E ver vocês vivendo aqui com desafios, mas com saúde, me animou muito.
Me animou muito. Vale a pena acreditar na igreja. Me renovou a esperança. Vocês abençoaram muito a minha família esses dias. Orem por nós. Temos muitos desafios, mas o Senhor vai suprir tudo, eu creio. E existe muito povo de Deus que ainda não sabe que é nas periferias do Rio de Janeiro. E que o Senhor nos dê graça para encontrá-los. A gente tem pedido ao Senhor para se conectar com uma igreja que já tem lá também, honrar os irmãos, a Igreja Batista. É importante. Essas pessoas estão 70 anos ali. Eu não chego com uma coisa nova. Eu chego com a igreja. Igual eles estão ali sendo igreja. E muito obrigado, tá? Eu queria dizer que desde o primeiro dia, eu tenho orado uma frase assim sobre vocês, e o que o André pregou hoje assim trouxe essa confirmação no meu coração. Eu tenho orado por vocês para que o Senhor aumente a fé dessa igreja para vocês serem fiéis. A fé para ser fiel. Fé para perseverar e ser fiel. Então, essa é a frase que está bem forte assim. Que o Senhor aumente a fé de vocês para vocês serem fiéis. O Senhor fala que ao que for fiel até a morte, Ele dará a coroa da vida. Então, que vocês sejam fiéis. Sejam fiéis. E para isso nós precisamos de fé. Porque a fé é a certeza das coisas que esperamos, mas que nós não vemos. E nós precisamos de fé para sermos fiéis, mesmo naquilo que nós não estamos vendo. Mesmo naquilo que nós estamos vendo, como o André falou, essa igreja real, cheia de defeitos, mas nós precisamos de fé para ver essa igreja sem mácula, sem ruga. Nós precisamos de fé para sermos fiéis. Então, que o Senhor aumente a fé dessa linda igreja. Que o Senhor aumente a fé de vocês. E eu queria ler um versículo, que é Gálatas 5:5. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Então, que vocês sejam cheios do Espírito Santo, que a fé de vocês seja fortalecida para vocês serem fiéis naquilo que vocês não estão vendo e nem vão ver por um bom tempo.